Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Que bom, graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Hoje nós vamos ter aula de ciências, tá? Para a aula nós vamos ter da página 208 até a página 210, tá legal? São essas páginas. E nós vamos falar da formação do solo, tá? E a tia Ana Paula vai ler junto com vocês, tá bom? Então, como a tia Ana Paula disse, as páginas do livro são das páginas da atividade de ciências, são das páginas 208 até a 210. Nós vamos ler juntos para a tia Ana Paula poder estar explicando para vocês, tá legal? Aqui, ó, na página 208, começa aqui, ó, com a formação do solo. Você já ouviu o seguinte ditado popular? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nunca ouviram? Já ouviram? Então, converse com os colegas sobre esse assunto. Como vocês estão em casa, vocês vão falar com a mamãe, com o papai, e eu tenho certeza absoluta que eles já ouviram esse ditado popular, tá? E vocês conversem com eles sobre isso. E o que acontece? A tia Ana Paula vai começar a nossa aulinha agora, a nossa aula agora falando. A mensagem, aqui ó, vamos ler juntos. A mensagem do ditado popular acima pode ser relacionada ao processo de formação do solo. Aí nós vamos ver aqui, ó, veja a seguir, um esquema que representa esse processo, tá? Então, o que acontece? Nesse ditado popular, aborda, tá, o desgaste das rochas, formando o solo, tá? Então, o que acontece? Tá aqui, ó. Tá aqui todo mundo durinho, não tá? Todo mundo juntinho. Aí tá água mole, água não é mole, em pedra dura. Aí, de tanto que bateu, tanto bate até que fura. Só que ela se despedaçou, tá? Então, são expressões populares, né, dita pelas pessoas e que tem gente que fala até hoje, né, falando sobre isso, tá? Aí, ó, a Ana Paula vai começar a ler essa parte aqui. As rochas que formam a crosta terrestre ficam expostas, à ação de diferentes fatores naturais, como os ventos, as chuvas, a luz solar e os seres vivos. É o que está mostrando aqui, ó. Fica nesse primeiro desenho aqui, ó, tá mostrando que fica exposta a tudo isso, né, em cima do solo, tá? Aí aqui, ó, ao longo de milhões de anos, essa exposição desgasta lentamente as rochas, quebrando-as em pequenos pedaços, cada vez menores, chamados de partículas. Então, quando o solo, né, a rocha, né, ela se desgasta, elas são chamadas, esses pedacinhos aqui, de partículas, tá? Então, por isso que o ditado fala, aqui, ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Só que, como a tia Ana Paula falou, foi quebrado em pequenos pedaços, em partículas, tá? Aí, ó, aqui no terceiro quadrado, tá falando que essas partículas se juntam ao ar, à água e a restos de vegetais e animais, formando o solo, que é o processo de formação do solo contínuo ocorrendo até os dias atuais. Então, aqui, ó, as partículas, elas se juntaram ao ar, né? Então, caiu todo mundo ali, ó, lá no chão, vamos falar assim, né? Então, juntou o ar, né, que é o vento, o ar, juntou as partículas, juntou os restos de animais e de vegetais e formou o solo, tá? Essa parte aqui formou o solo. Aí aqui, ó, a Ana Paula está levantando um livro. No número 3. Como o ditado popular citado no início da página pode ser relacionado
com o processo de formação do solo. Bem, o solo ele é encontrado na superfície da crosta terrestre e é conhecido popularmente como chão ou terra. Abaixo de cada camada de solo é encontrado o subsolo. Então, o solo, crosta terrestre, tá aqui, é o chão ou a terra. É aqui embaixo, tá? Embaixo daqui é chamado de solo. Abaixo da camada do solo, perdão, é encontrado o subsolo, onde nós achamos os minérios, as reservas de petróleo e até mesmo água, tá? Exatamente. Porque, olha, eu não sei se alguns alunos aí têm parentes ou costumam a viajar para lugares de roça, até mesmo aqui, né? No Rio também tem. Se você cavar, tem gente que tem poço, o nome é poço artesiano, tá? Tem gente que tem poço em casa, cavou lá o solo, a terra, o chão, cavou, encontrou água lá embaixo e tem um poço. Geralmente se encontra isso, mas quando a gente vai viajar, né? Em cidades serranas, né? Que a gente encontra. Mas por aqui perto da minha casa tem um vizinho que tem poço na casa dele, né? Então, vamos lá para a página 209, tá? Aqui nós temos a atividade, na página 209. Número 1 tá falando aqui, ó, observe a fotografia ao lado. Aqui, ó. Aí aqui tá explicando, essa fotografia é uma mina de exportação de cobre em Palabora, na África do Sul, tá? Aqui, ó. Estão vendo, né? Aqui, ó. Pronto, cheguei, desci mais o livro para vocês poderem ver, tá? Essa imagem é aqui. Aí na letra A tá pedindo de que porção da crosta terrestre estão sendo extraídos os minérios. Do solo? Não, do subsolo. Então vocês vão marcar aqui, ó, do subsolo, tá? Por quê? Como a tia Ana Paula falou, fica onde? Abaixo do solo, tá? Na letra B, por que foi preciso cavar a mina para extrair os minérios? Por quê? A tia Ana Paula não falou? Está lá na outra página. Por quê? Eles se encontram principalmente abaixo do solo, ou seja, no subsolo, não é verdade? Porque os minérios são os principais contribuintes da rocha, não é? Não são eles que fazem aquela crosta, como a tia Ana Paula falou? Então a resposta é: eles se encontram principalmente no subsolo, ou seja, abaixo do solo, tá? No número 2, enumere as imagens abaixo de 1 a 4 na ordem que ocorre a formação do solo. Aí tem aqui, ó, aqui já está a árvore plantada, aqui, ó, já está formando as partículas, aqui a rocha está bem durinha e aqui, ó, ainda está começando, as partículas estão em cima da terra, do chão. Então, ó, como nós vamos fazer? Esse aqui é o número 1, ó, as rochas ainda duras, formadas, é o número 1. Depois, lembra do ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, esse aqui é o número 2. A água bateu do vento, o ar, tudo isso, né? Ajuda a quebrar as partículas. Muito bem. Estão, ó, atentos aí ao dever. Isso aí, tô gostando de ver. Aí depois, ó, começou a cair, né? Aí juntou o ar, juntou a água, aí foi formando aqui, ó, juntou os restos de vegetação dos animais. Então, esse aqui, ó, é o número 3, tá? E esse aqui, por último, é o 4. Tá legal? O 4 é esse aqui, que as árvores já estão nascendo, né? Aí aqui, ó, cite os tipos de interação dos seres vivos com o solo representado acima. Nós já acabamos de
de, de ver aqui como ele está divididinho. Aqui agora nós vamos falar como está a interação, tá? Aí, ó, as plantas estão utilizando o solo para se fixar e dele obter águas e nutrientes. A minhoca está utilizando o solo como abrigo de fonte de nutrientes, tá? Aí vocês vão colocar essa resposta, tá bom? Quem não conseguir pegar a resposta, não tem problema, que a tia Ana Paula, ela vai corrigir quando a gente chegar em sala de aula. Prestem atenção no que a tia Ana Paula está falando agora, tá? A tia Ana Paula está falando a resposta aqui, mas em sala de aula a tia Ana Paula vai escrever e vai falar a resposta, tá legal? Para vocês copiarem. Então, ó, as plantas, né, estão utilizando o solo para se fixar e dele obter água e nutrientes. Ponto. E a minhoca está utilizando o solo como abrigo e fonte de nutrientes, tá? Não se preocupem, porque a tia Ana Paula coloca em sala de aula tudo no quadro, vocês já sabem disso, tá? Então vamos para a última folha, que é a página 210, tá? Nós vamos falar aqui dos componentes do solo, tá? Aqui, ó, outro experimento, igual nós fizemos na aula de português, tá vendo? Então, vamos lá, ó. Veja o experimento que Joaquim, seu colega realizava. Aqui, ó. Utilizando uma lupa, eles observaram que a amostra do solo do jardim da escola representava. Aqui, ó. O que tinha lá? Ó? Pequenas rochas, folhas secas, raízes de plantas, animais como minhocas. Estavam tudo aqui. Ele estava observando aqui, ó. Aqui ele estava colocando a lupa aqui e aqui, ó, é o desenho do que ele estava conseguindo ver. Aqui, ó, mergulhando um copo com solo em um balde d'água, eles observaram a formação de bolhas de ar saindo do solo. Olha as bolhas de ar. Tá vendo? Ele mergulhou o copo com solo em um balde com água. E eles conseguiram observar as bolhas saindo. Aí aqui, nessa parte aqui, ó, observando e tocando as mãos outras amostras de solo, eles observaram que nessa parte aqui, ó, nesse solo aqui, ó, ele era rico em argila, tem a cor avermelhada e partículas menores, quer dizer, os pedaços das partículas, né, aquelas pedrinhas que nós vemos, né, lembram? Então, as partículas, as pedrinhas eram menores, tá? E esse solo aqui, que ele viu com essa mão, era argila. Já aqui, o solo rico em areia tem cor amarelada e partículas maiores, tá? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Lembra da areia da praia? Lembram da areia que o papai compra para fazer as coisas em casa, né? Na obra? Então, mais ou menos é essa daqui, ó. Tá? Ela é amarelada e as partículas são maiores, tá? Aí aqui, ó, vamos para esse quadrado aqui. Despejando um pouco de água nas amostras do solo, eles observaram que no solo rico em argila, maior quantidade de água ficou retida, formando barro. E no outro, no rico em areia, a água escorreu carregando parte da areia, tá? Ele
foi, ó, colocou nas mãos, vocês podem estar fazendo isso em casa também, tá? Fazendo esse experimento também. Ele fez e viu que a que tinha mais argila, tá? O solo era rico em argila, a água ficou retida, a água não escorreu, né? O solo absorveu a água que ele estava molhando ali, tá? E aonde tem a areia, o que aconteceu? Ela foi embora, até porque as partículas eram maiores, então elas caíram pela mão dele, porque caíram pelas partículas, aqui, tá? Aí, ó, aqui, pra gente finalizar. Ao final do experimento, Joaquim e seu colega concluíram que existem diferentes tipos de solo e que cada solo é composto por diferentes elementos, como restos de seres vivos, água, ar e pedaços de rocha, como a tia Ana Paula falou para vocês. Então, essa aula foi super interessante, não é verdade? Então, agora eu tenho certeza que quando vocês forem ver o papai, ou o pedreiro, ou o vovô fazerem obra na casa de vocês, até mesmo quando vocês verem lá os tipos de solo perto da casa de vocês, vocês vão saber identificar. E essa matéria é bem legal para o nosso conhecimento. Tá legal? Então, meus amores, boa tarde para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!